O petista afirmou que em seu eventual governo será preciso restabelecer diálogo com os países vizinhos, comandados por esquerdistas, alegando sem dados que atualmente ninguém quer negociar com o Brasil. E vamos ter que começar a recuperar a nossa amizade, a nossa relação com o Chile, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia. Ou seja, porque não é possível que um país como o Brasil, que o último contencioso foi a Guerra do Paraguai, esteja nesse instante sem conversar com ninguém. Nem o presidente é convidado para ir a lugar nenhum do mundo e ninguém quer vir aqui. Sem provas, novamente, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro produz 7 fake news todos os dias e o atacou por não aderir à Carta pró-democracia criada por ex-alunos da USP. Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta 7 mentiras todo dia? E com a maior disfarçatez, que chamam a carta, sabe, que defende a democracia de cartinha. Quem sabe a carta que ele gostaria de ter, uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro. Por fim, Lula defendeu o sistema eleitoral, dizendo ser um dos mais perfeitos do mundo e disse que os militares precisam cuidar das nossas fronteiras e não participar da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com você, Zé, sua análise sobre essas falas de Lula no encontro hoje com empresários aqui na Fiesp. Temos 2 minutos, Zé. Olha, o ex-presidente Lula, quando ele disputou a presidência, ele enfrentou um efeito temor de Lula. A economia se desidratava e aí ele se lembrou da história de vender uma possibilidade, uma promessa de respeito aos empresários. E escreveu a carta aos brasileiros. Conseguiu ganhar e desde então ele vem tentando repetir essa história de promessa, né? E agora essa carta é uma recriação e uma tentativa de dizer, olha, a carta agora é coletiva. Atacar assim o presidente Jair Bolsonaro, que critica uma carta de setores adversários, é não entender a política, o que está acontecendo. Ana, 2 minutos. Ora, o Lula, ele fala da tal, né, dessa... eles vivem numa fantasia, né, num mundo de fantasia, né, carta aos milicianos, democracia, eles colocam a palavra democracia na boca como se eles respeitassem algum pilar democrático, como se eles respeitassem sequer a nossa Constituição, que foi vilipendiada por um ministro ativista e outros ministros ativistas do Supremo Tribunal Federal para libertá-lo da cadeia, né? Ele que estava preso, que foi preso aí diante da condenação e outras condenações em 3 instâncias, o próprio desembargador nomeado pela era petista Gebran Neto, do TRF4, colocou no processo a provas sobradas e ainda aumentou a pena, que era de 8 anos e alguma coisa, 9 meses, para 12 anos. Agora, ele fala também sem as tais agências de checagem checar o que ele disse. Ele disse que esses militares, né, que fazem parte dessa comissão de transparência eleitoral, a tal comissão de transparência, e que não tem transparência nenhuma, que eles têm que proteger fronteiras e não fazer parte dessa comissão. Ora, a própria comissão de transparência eleitoral, que convidou as Forças Armadas, que convidou os técnicos militares, que ele coloca aí, tenta colocar de uma maneira pejorativa, pois esses técnicos militares super gabaritados, eles precisam também checar nossas fronteiras cibernéticas, né, nossas fronteiras virtuais, e não apenas as fronteiras físicas. O engraçado é que, diante de tanta falácia, de tanta mentira que o ex-presidente profana aí nas redes sociais e em entrevistas, em relação a ele, as tais agências de checagem, elas desaparecem. Você, Fiuza, temos 2 minutos. O Lula está fazendo o que ele faz melhor na vida, que é mentir. Esse mesmo personagem aí disse que ia defender a Petrobras do capital estrangeiro, dos alienígenas, dos entreguistas. Ele passou boa parte da carreira política falando da Petrobras, do amor dele pela Petrobras, que a Petrobras era um ativo do povo. E nós sabemos o que aconteceu com a Petrobras no governo dele. Ela foi assaltada, né, por uma quadrilha que saía do Palácio do Planalto, passava pelas empreiteiras e encontrava o seu colo quente em diretores que estavam lá para roubar, como confessaram, dinheiro devolvido, etc.
Então, o personagem que já fez isso, ele tem que ser muito desinibido para reaparecer, assim, como alguém que pode trazer esperança. Esse personagem ele não tem nenhuma credencial de esperança. E ele vem realmente apostando em versões alucinadas, estapafúrdias, como o presidente brasileiro está isolado. É tudo ensaiadinho com essas manchetes do consórcio. O presidente está isolado. Vocês só vivem pensando no Bolsonaro. Vocês estão obcecados pelo Bolsonaro. O presidente brasileiro tem feito viagens internacionais com bons resultados, convidado para vários países do mundo, feito acordos de negócio no Oriente Médio, incluindo Israel, Arábia Saudita, não tem nenhuma orientação ideológica alguma. E o que acontece é que esse personagem diz tudo ao contrário do que se passa na realidade. E outro dia nós vimos o Luiz Fux, que é presidente do Supremo, dizendo isso. Como é que foi a palavra que ele usou, a expressão que ele usou? Ele falou algo sobre a lisura informacional dos candidatos, que eles não tolerariam que um candidato trouxesse inverdades que ia influenciar a corrida eleitoral. E agora? Eu pergunto ao Supremo Tribunal Federal, e agora? Estão diante de um candidato a presidente mentindo na cara dos senhores, criando versões como já criou durante toda a sua vida política. E aí? Isso polui o pleito? Isso atrapalha, desvirtua o processo eleitoral? A gente quer que o Supremo se manifeste. Senão, a população vai realmente desconfiar, não um pouquinho, mas completamente, do que está acontecendo no processo de segurança dessas eleições. Augusto. Olha, eu vou procurar ser conciso aqui. Ontem, no Direto ao Ponto, nós discutimos a situação da América Latina com o Gustavo Segre, um ótimo jornalista que é argentino, com a embaixadora da Venezuela, do governo venezuelano reconhecido pelo Brasil. Uma deputada chilena também participou por alguns minutos, e o Carlo Cauti, que é da revista Exame. Chegamos à seguinte conclusão, quer dizer, o Segre resumiu tudo. Ele disse que a Argentina é a Venezuela amanhã. E a embaixadora da Venezuela desenhou o quadro do país. O país está destruído. E ela agradeceu publicamente e enfaticamente o governo brasileiro, o governo do Bolsonaro, pela Operação Acolhida, que ela disse, ela permitiu que quase 300 mil venezuelanos estejam trabalhando no Brasil. Mão de obra qualificada, na fronteira, eles já recebem todos os documentos, é uma coisa exemplar. O Lula, voltando, o que ele vai fazer? Vai dar apoio à Venezuela, vai dar apoio à Argentina, que segue o caminho da Venezuela. Esses países e os outros países de esquerda, bota aspas nisso aí, são populistas enlouquecidos. Outros do subcontinente, aqui da América do Sul, esses países têm o apoio da Rússia, China, Cuba. É esse tipo de apoio que te compromete, né? Uma coisa escandalosa, a esse tipo essa parceria escandalosa. Então, vejam o programa, sintam o que acontece nesses países e aí escolham. Vamos ver o que o Lula vai fazer, porque eu comentei no programa o que eu repito aqui. O PT mostra a cara, não consegue mentir, quando tem de falar sobre política externa. Eles apoiam o que há de pior sempre. O Lula retomaria imediatamente as relações cordialíssimas com Cuba, Venezuela, frequentava os palanques aí do Maduro, do Chávez, e do que há de pior na América Latina. Uai, seu app de vídeos curtos.